Oi, gente. É tão bom poder falar com vocês, ainda mais depois de uma conferência geral. E hoje eu vou te contar as tantas coisas que eu aprendi no Vem e Segue-me desta semana. E eu vou te contar que, enquanto eu assistia à conferência geral, muitos pensamentos, muitas inspirações, muitas coisas me vieram à mente. Um dos momentos que foi muito gratificante para mim foi já ver a abertura da conferência com o presidente Oaks dando um discurso, onde ele falou ali sobre a igreja, a primeira vez fazendo um relatório sobre o seu serviço humanitário, sobre as suas doações para o mundo, doações da igreja, doações dos membros da igreja. Me chamou muito a atenção quando o presidente Oaks falou que em 2021 a igreja doou quase US$ 1 bilhão para cerca de 188 países espalhados pelo mundo. E essa doação foi para aliviar a dor, a fome, o sofrimento. E na hora que ele ficou falando sobre todo o serviço prestado, as contribuições, meu coração ficou extremamente grato. E naquela hora que ele falava de doações, eu fiquei pensando, eu também doei, eu também ajudei. Então é esse o sentimento que nós temos quando nós vemos a verdadeira religião, o verdadeiro evangelho sendo pregado, que é o de ajudar aos necessitados, ajudar aos mais pobres, aqueles que necessitam de ajuda. E é tão maravilhoso fazer parte disso, que quando eu estava lendo Isaías, foi exatamente isso que me veio à mente, aquele discurso do presidente Oaks. Foi ver em Isaías 58, quando ele fala sobre o verdadeiro e sobre o falso jejum. E ele faz uma pergunta que me chamou tanta atenção em Isaías 58, no versículo 3. Por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Ou seja, por que você não presta atenção nisso? Por que nós jejuamos? Em outras palavras, será que a gente compreende a essência do verdadeiro jejum? E se fazemos jejum, por que fazemos? Será que entendemos isso ou simplesmente achamos que jejuar é passar fome, é se abster de alimento e apenas isso? Jejuar é um sacrifício enorme que eu começo a contar as horas do relógio para que o tempo passe rápido, que eu estou prestando mais atenção à minha barriga do que ao propósito do meu jejum. Então ele fala, por que jejuamos? E por que você não se atenta? Por que você não presta atenção? Quais são os motivos do jejum? E isso me trouxe aí várias reflexões, porque eu também já fiz vários tipos de jejum, inclusive aquele que eu só passei fome. E a gente vai aprendendo. E Isaías, ele fala com clareza. Ele diz assim no versículo 7, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e abandonados? E quando vires o nu, cubras e não te escondas na tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha só, ele fala, a tua cura apressadamente brotará. Jejuamos por outros, jejuamos para ajudar o nosso próximo, para aliviar o seu fardo, aliviar a sua dor. Jejuamos por nós também. Jejuamos por nossa cura, pela nossa cura espiritual. Mas é tão interessante que hoje já tem pesquisadores aí falando sobre o jejum. Quantos não estão fazendo jejum porque renovam as células, porque limpam o organismo,
porque a gente precisa de um descanso para que os órgãos funcionem melhor. Então o jejum também é bom para o nosso corpo físico, mas principalmente para a nossa alma. E o Senhor diz assim: e então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Olha só, gente, que lindo saber que o Senhor ouvirá a nossa oração, saber que Ele ouvirá o nosso clamor. Então, o jejum, ele nos aproxima de Deus. Ele faz com que esse relacionamento com Ele fique mais próximo, faz com que Ele nos escute, faz com que Ele nos atenda. Então, quando a gente jejuma, a gente destrava as portas do céu. Quantas vezes eu já jejuei por respostas? Quantas vezes eu jejuei por uma situação difícil? E o Senhor me respondeu. Quantas vezes eu vi outras pessoas jejuarem para aliviar o seu fardo, para aliviar a sua dor? Eu lembro de um relato que eu ouvi de uma mulher que foi traída pelo marido, que foi abandonada com 3 filhos pequenos e desesperada. Ela disse que a única coisa que a mantinha de pé, que dava forças, era o jejum. Ela terminava o jejum e começava outro. Quantas vezes na nossa vida não foi assim? Ou não será assim? Porque quando a gente jejua, a gente se fortalece espiritualmente. Ao fortalecer o nosso espírito, nós lembramos que temos uma origem divina. Nos conectamos com o céu. Quantas vezes os jejuns, eles quebram muros, né? Travas que pareciam intransponíveis. E a gente vê isso. Missionários que se devotaram a orações e jejuns, discípulos, apóstolos que fizeram orações, jejuns e foram atendidos. Quantas vezes? Eu lembro uma vez que eu estava em Recife e estava todo mundo jejuando por uma irmã que estava inativa. E essa era aquela corrente de jejum que cada dia um membro fazia um jejum. E foi maravilhoso, porque eu estava num domingo lá, quando essa irmã inativa chegou na igreja. Recentemente, nós fizemos uma corrente de jejum na minha ala. Depois da pandemia, não tínhamos batismos, e foi feita essa corrente pela obra missionária. E cada dia um membro da ala jejuava. E o que acontece? Os batismos, os milagres começaram a acontecer. Então, se precisamos de algo na nossa vida, vamos jejuar. Então, jejuamos por nós, por nossa cura espiritual, e jejuamos pelos outros. Então, Isaías, ele é tão claro, ele é tão explícito sobre o verdadeiro jejum. Né? E ter cuidado com o falso jejum, com aquele tipo de jejum que a gente não deve fazer, mas olhar para o verdadeiro jejum. Esse vai abençoar a nossa vida, esse vai chegar nos céus. E como indicação da aula, essa semana do Vem Segue-me tem um discurso do Elder Eyring. E esse discurso é lindo, né? Porque ele fala sobre o jejum e ele vai citando várias situações de pessoas que foram abençoadas através do jejum de membros da igreja. E uma dessas situações ele conta sobre uma irmã de Serra Leoa, na África, na década de 1990, quando houve uma grande guerra civil e quando bancos foram fechados e as pessoas ficaram numa situação, um país que já era considerado um dos mais pobres do mundo, ficaram numa situação caótica. Em meio a esse desespero de falta de dinheiro, de mortes, né? A polícia não conseguiu conter os rebeldes que avançaram, tomaram conta. Tinha uma irmã que o marido era presidente de um ramo. E essa irmã relatou as bênçãos que ela recebeu do jejum. Primeiro, ela recebeu doações de roupa da igreja. E ela recebeu uma roupa, inclusive, para quem chega hoje na casa dela, ela abre uma caixa e diz que ela tem 2 tesouros. Ela mostra uma blusa azul, que foi doada por membros da igreja,
e que ela usou muitas vezes para trabalhar, e um cobertor velho cheio de buraco. Ela disse que quando os rebeldes invadiam e eles precisavam fugir para o mato para se esconder deles, muitas vezes estava fazendo muito frio e era com aquele cobertor que ela conseguia proteger a família e se esconder dos rebeldes. Era aquele cobertor que salvava a sua vida. E que mais tarde chegou um presidente de missão em Serra Leoa, trazendo dinheiro de contribuição de jejuns de membros da igreja para que eles pudessem comprar alimentos. E ela disse que sabe que aquelas pessoas foram enviadas por Deus. Então, o jejum é algo que cura outros e cura a nós. O presidente Ayrin, ele disse assim: a sua oferta de jejum fará mais do que levar ajuda para alimentar e vestir outros. Vai curar e transformar corações. Então, que a gente possa realmente pensar, né? Por que jejuamos? Qual é o propósito do jejum? Jejuamos porque o pai e a mãe dizem que você tem que jejuar? Porque aprendemos isso com nossos professores da primária? Porque o nosso bispo pede? Ou jejuamos para nos curar? Ele fala ainda: e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha que linda, né? Que promessa linda. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Gente, olha que promessa preciosa. Precisamos viver mais a lei do jejum, viver a verdadeira lei do jejum e sentir essas bênçãos na nossa vida, como esse manancial de águas que o Senhor está prometendo, como esse jardim regado. É muito precioso as palavras de Isaías e esses ensinamentos que são tão claros como a luz do dia. E ele promete que nós também brilharemos, a nossa luz brilhará, porque estamos fazendo o bem e vamos abençoar as nossas vidas. E enquanto eu preparava, teve uma situação que não me saiu da mente. Um casal da minha ala, um casal que nós temos assim muito amor por eles e que todo mundo conhece. Eu peço licença para eles, mas como eles já contaram essa história publicamente, não vai ter nenhum problema que eu relate para vocês, que é o Taylor e a Débora. Ele foi conselheiro da minha estaca por muitos anos, são membros da minha ala. E eles viveram uma experiência muito forte, porque por anos eles tentaram engravidar. E nós sabemos que os caminhos do Senhor não são os nossos. E como eles não conseguiram engravidar, eles decidiram entrar na fila de adoção. E ficaram muitos anos na fila de adoção. Mas por conta de toda a burocracia, a vez deles nunca chegava. Até que eles entraram, né, com um outro pedido no interior de São Paulo, quando eles souberam que existia, num abrigo, nessa cidade, 3 crianças, 3 irmãos, precisando de uma adoção. Então eles foram para essa cidade e entraram com um pedido. E aí eles começaram visita abrigo, conhecem as crianças, passam tempo com eles. Todo aquele processo, né? Que quem conhece, quem já adotou, sabe como é que é, ou quem já acompanhou. E nesse processo de idas e vindas, de conhecer as crianças, eles queriam adotar os três irmãos. O que não é uma coisa fácil, né, gente, de conseguir. Alguém disposto, uma família disposta a adotar 3 irmãos. E no final das contas, quando eles já estavam no processo final de adoção, eles precisavam passar por uma avaliação psicológica e o marido precisou passar por uma entrevista com a psicóloga. E ele, como membro da igreja, foi para a entrevista e falou sinceramente, de peito aberto, tudo o que ele sentia, o que ele pensava. Entre as perguntas da entrevista, ela perguntou o que ele achava, o que era família para ele.
Ele, como um bom membro da igreja, falou sobre o que nós acreditamos na proclamação da família, o que nós acreditamos que está lá em Gênesis, né? Adão e Eva, que o Senhor constituiu um homem ou uma mulher. E o que aconteceu é que essa psicóloga ficou furiosa. Ela ficou furiosa com o conceito de família que eles deram. E ela ficou furiosa, e ele, por ser um oficial da Marinha, um homem religioso, ela encarou que essa família não seria uma boa família para adotar aqueles 3 irmãos. E ela negou e colocou no seu laudo que eles não tinham condições psicológicas para isso. Gente, eles tiveram que jejuar muito e orar muito. E sentiram no coração que o que eles precisavam fazer era pedir uma outra oportunidade, um outro laudo psicológico, com outra psicóloga diferente, que não tivesse um viés ideológico, que não estivesse tão equivocada em relação àquilo que nós aprendemos a respeito da doutrina de Cristo. E o que acontece é que eles seguiram a sua inspiração, seguiram as respostas de seus jejuns. E eles passaram por uma nova psicóloga, tiveram um novo laudo e foi concedido a adoção das crianças. Isso já faz alguns anos, eu não sei quantos exatamente, talvez uns 4 anos, que eles adotaram os 3 filhos, 2 meninas e um menino, que hoje estão na minha ala, são da primária, crianças maravilhosas, crescendo no Evangelho. O Isaac virou até o ajudante do bispo. A gente vê, através desse exemplo, dessa família, dessa persistência, perseverança em guardar os mandamentos, em fazer o correto e em jejuar. Eles jejuaram para saber o que fazer. Jejuaram por inspiração. Jejuaram por auxílio divino e as portas se abriram. Outro dia, eu vi no Facebook alguém convocando membros da igreja, talvez de uma outra religião, que dizia: santos, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, se unam a nós em um jejum pela nossa nação. E eu vi muitos membros da igreja achando aquilo um absurdo, achando aquilo ridículo. Eu não li tudo, mas eu fiquei pensando, nós precisamos sim jejuar por nossa nação. Cada vez que a gente vê a nossa nação se pôr em risco, cada vez que a gente vê um perigo iminente, a gente precisa orar por nossa nação. A gente precisa clamar ao Senhor para que nos ilumine, para que ilumine os membros da igreja, as pessoas que possam realmente votar em candidatos que tenham sintonia com o Evangelho de Cristo, em candidatos que sejam íntegros, que digam não às drogas, em candidatos que sejam honestos. Gente, que possam alinhar, a doutrina de Cristo, aquilo que nós queremos para o nosso país. Então precisamos orar sim, precisamos jejuar sim. E pedir que o Senhor possa realmente nos iluminar esses governantes, para quando eles cheguem no poder, eles consigam realmente fazer o melhor pelo povo. O jejum pode estar presente na nossa vida em todas as situações, em todas as circunstâncias. E às vezes, quando a gente diz, eu não tenho um motivo específico para jejuar, eu posso jejuar por um amigo. Eu posso jejuar por alguém que eu ministro. Eu posso jejuar simplesmente para agradecer as muitas bênçãos que eu recebo. Então, que o Senhor nos abençoe, que a gente continue a ser esse povo generoso, que jejua, que busca o Senhor, que conecta o nosso espírito com os céus e que façamos o jejum da maneira correta. E quando a gente fizer da maneira correta, não será um simples passar fome, mas não sentiremos fome, porque teremos o nosso espírito fortalecido. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos uma boa semana e que possamos jejuar muito e usar esse recurso
poderoso que nos cura e cura a outros. E até a próxima!